Então, vamos voltar à nossa explicação aqui. Vamos dar um exemplo que é muito citado. E quando nós aprendemos, provavelmente no ensino médio, calcular o fatorial, talvez muitos de nós se lembrem, o nosso professora de matemática explicou o seguinte: eu posso calcular o fatorial de um número por multiplicar todos os números inteiros positivos, né, do número até 1, ou de 1 até um número. Por exemplo, eu calculo 4 fatorial como? Eu calculo assim, multiplicando o 4 por 3, por 2, por 1. Isso aqui dá 24, né? Eu posso calcular, por exemplo, o fatorial do 3 da mesma maneira. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 6. Eu posso calcular o fatorial do 2 da mesma maneira. 2 vezes 1, isso dá 2. O fatorial de 1 é imediato, é 1. Certo? O único que é por definição, na verdade tem um motivo, mas podemos dizer por definição, é o do zero, que é 1. Ok? Legal. Quando você observa isso aqui, podemos derivar aqui uma propriedade. Repare o seguinte, aqui no meio do cálculo do fatorial do 4, eu tenho um pedaço aqui, que é justamente o fatorial do 3. Ou seja, eu poderia escrever isso aqui, ó, fatorial do 4, como 4 vezes o fatorial do 3. Será que essa propriedade é única aqui? Não. Veja aqui, ó. Eu consigo enxergar o fatorial do 2 aqui dentro do cálculo do fatorial do 3. Ou seja, isso aqui seria 3 vezes o fatorial do 2. E também, é óbvio, né? Aqui seria 2 vezes o fatorial do 1. E aqui seria 1 vez o fatorial do 0. Então, daqui nós podemos detrair uma propriedade que foi nos explicada, né? Que o fatorial de um número qualquer pode ser calculada como? Multiplicando esse número pelo fatorial do n-1. Sendo que, é óbvio, isso aqui tem um ponto de parada. O ponto de parada é o fatorial do 0, que nós definimos como 1. Ok? Pessoal, isso aqui pode ser expresso ou pode ser implementado computacionalmente de uma maneira muito fácil usando a recursividade. Isso aqui na matemática se chama uma equação de recorrência. Sim, a recorrência é quando eu tenho uma fórmula que depende dessa própria fórmula, ou seja, uma função que depende de um outro valor daquela função, ok? Então, isso aqui nós chamamos de expressão que é o caso geral. Isso aqui nós chamamos de base, o caso base. Como é que nós implementaríamos isso aqui, esse cálculo dessa forma, em programação em linguagem C? Ah, muito fácil. Veja aqui, ó. Primeira coisa que nós poderíamos fazer, vamos criar aqui uma função chamada fatorial, recebe um parâmetro real, um parâmetro inteiro, n. Normalmente, pessoal, a gente trata como primeira parte aqui a base, o que a gente chama de base. E o tratamento normalmente é muito simples, ó. Se n for exatamente igual a 0, a resposta é 1. Ok? Se não, aí sim nós tratamos o caso geral. Vou colocar aqui um comentário aqui. Isso aqui é a base. Então, vamos tratar agora o caso geral. Tá, o fatorial do número qualquer, como é que eu escrevo? Ah, é n vezes o fatorial do n-1. Então, vamos lá. Retorne n
vezes o fatorial do n menos 1. Então aqui eu tenho, onde aparece ali a recorrência, eu tenho a recursividade aqui na computação. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a chamada recursiva. Isso funciona de verdade? Funciona sim. Vamos implementar e vamos tentar fazer funcionar? Sim. Int fatorial, int n. Se o n for igual a 0, retorne 1. Se não, retorne n vezes fatorial de n menos 1. Ok? Vamos fazer um teste aqui, vamos fazer uma chamada aqui. Aqui podemos fazer assim, simplesmente um printf, dizendo alguma coisa assim. O fatorial de... vamos pegar um número aqui que a gente já sabe quanto que dá. 4 vale % de... pula a linha. E aqui a gente coloca a chamada fatorial 4. Ok? Vamos ver se funciona. Se funcionar, vai aparecer o valor do fatorial do 4, que vale 24 certinho. Vamos explicar um pouco melhor como é que isso ocorre. Funciona assim, pessoal, olha. Funciona assim. Eu quero calcular o fatorial do número 4, não é? Vamos imaginar que o cálculo do fatorial, a função fatorial, é essa caixinha aqui. Ela tem uma entrada, a entrada tem o que nela? 4. E ela vai te retornar a saída. A gente quer simular isso aí, vamos fazer uma simulação disso aqui. Tá, então, para calcular esse fatorial aqui, eu precisei calcular o fatorial do 3, não é isso? Não era 4 vezes o fatorial do 3? Então, eu vou fazer mais uma chamada à função fatorial. Aqui dessa vez eu vou escrever assim, ó, vou fazer o fat_linha. Fazer uma linhazinha aqui para diferenciar essa chamada dessa. É a mesma função, mas são instâncias diferentes. Tá? Essa aqui está sendo chamada com o valor 3 na entrada. E aqui ela vai dar uma resposta. Ok? Mas para calcular o fatorial 3, eu vou precisar calcular o fatorial do 2. E eu vou jogar isso numa nova instância de fatorial. Eu vou chamar de fat_linha 2, duas linhas. Que vai dar uma resposta. Mas para calcular isso, eu vou ter que calcular o fatorial do 1. E vou jogar isso numa outra instância de fatorial fat_3 linhas, que vai me dar uma resposta. Mas para saber essa resposta, o que eu vou precisar? Eu vou precisar calcular o fatorial do 0. E eu vou jogar isso aqui para outra instância, a fatorial 4 linhas, né? E esse aqui é o único que eu já tenho a resposta de imediato. Qual a resposta desse aqui? Aqui eu caio no if, não é? Esse aqui me dá a resposta. Qual é a resposta desse aqui? É 1. 1 é a resposta desse. Com base nessa resposta, aqui eu consigo calcular o fatorial do 1? Consigo.
é 1 vezes 1. Então, aqui a resposta desse aqui, eu achei, é 1. Com base nisso, esse aqui consegue calcular o fatorial do 2? Sim. É 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho a resposta, 2. Com base nisso, esse aqui, o fato consegue calcular o fatorial do 3. Quanto que é? É 3 vezes 2, que é 6. Com base nisso aqui, a primeira chamada, consegue calcular o fatorial do 4, que é 4 vezes 6, que é 24. Ou seja, para uma chamada de uma função ou procedimento recursivo, eu vou ter inúmeras instâncias, outras instâncias de chamada. Cada uma resolvendo um pedacinho do problema, quebrando o problema original em problemas sucessivamente menores. Quando eu chego aqui ao final, quando eu atinjo a base da recursividade, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei que eu tenho uma resposta. A partir daí, todas as instâncias que rodaram anteriormente conseguem chegar numa resposta. E aí a primeira chamada consegue chegar também à resposta. Na verdade, parece muito complicado, mas não é. A ideia é, de um problema grande, descrever como é que eu posso quebrar esse problema em problemas sucessivamente menores. E dizer qual é a resposta do problema menor de todos, que é a base. O caso geral é descrever como que eu posso quebrar o problema em problemas menores. A base é como que eu posso responder o problema mais simples de todos. Com base nessas duas coisas, automaticamente os problemas são quebrados em problemas menores e eu consigo resolver problemas complexos de uma maneira bem simples.